Olá pessoal, nesse vídeo então vou continuar falando sobre o livro do David Flusser, Jesus, da editora Perspectiva, de 2002. Vou destacar mais alguns pontos do livro. A ideia não é resumir o livro, é destacar alguns pontos, né? Bom, ele fala de Marcos capítulo 8.31, 9.31 e 10.34, que ele se refere a que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Esse depois de 3 dias, parece que não são 3 dias, né? Porque se Jesus foi crucificado, morreu, e na tarde de sexta-feira, você, tarde de sábado, fez um dia, domingo de manhã já está ressuscitando. Então não completou 3 dias, né? Bom, segundo Flusser, ele se refere a 3 dias porque ele está usando a forma romana de contagem, que inclui o dia presente, o dia de amanhã e o dia seguinte. Então, quando se diz 3 dias, está contando sexta, sábado e domingo. Não importa que foi sexta-feira toda, já está contando os 3 dias. É dessa forma que essa era a forma de contar na época. Essa expressão também aparece em Mateus 12:40. N.T. Wright, por sua vez, no livro sobre a ressurreição do Filho de Deus, né, ele diz assim, que em Marcos aparece após 3 dias. Tá? Detalhe, Marcos, que é o mais antigo, parece que Jesus ressuscitou após 3 dias. Então parece que são 3 dias de 24 horas, né? Aí não vai bater. Mateus e Lucas parece que já perceberam essa questão aí que estava meio ambíguo, né? Então, ele já mudou para ao terceiro dia. Perceberam o detalhe? Mateus e Lucas já muda, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, aí seria domingo, né? Sexta, sábado, domingo, terceiro dia. Então, isso é um claro sinal, segundo N.T. Wright, de um arranjo editorial num momento muito precoce na tradição, ou seja, já com Mateus e Lucas, aceitando que Jesus morreu na sexta-feira, 3 dias cheios não se passaram até o domingo de manhã, mas este foi o terceiro dia. E é isso que encontramos na tradição muito primitiva que Paulo cita em 1 Coríntios 15:4. Então, realmente, essa passagem ela gerou uma certa ambiguidade e que Mateus e Lucas tentaram corrigir. E depois Paulo, em 1 Coríntios 15:4. Testemunho Flaviano, né? Aquela referência a Jesus na Antiguidade Judaica, capítulo 18, de Flávio Josefo, né? Que o entendimento da crítica é que é uma passagem autêntica, porque no capítulo 20 ele também vai falar de Tiago, irmão de Jesus, e como ele fala em vários outros Jesus, ficaria ambíguo. Então ele teria de falar desse Jesus antes, tá? Para o capítulo 20 não ficar no vácuo. Então, o capítulo 18, o entendimento da crítica é que ele fala de Jesus com algumas inserções. Então, é possível você tirar as inserções, daquelas que falam que ele era o Cristo, né? O Joséfo nunca falaria isso, porque o Joséfo não é cristão. Como é que ele vai dizer que ele é o Cristo? Esse é o ponto principal, né, de divergência, né? Então, isso possivelmente foi uma inserção. Para provar que houve inserção, existe uma versão do Joséfo do século X de Agápio, bispo de Hierápolis. E ali tem o trecho que seria o não inserido. Todas essas inserções, supostas inserções, estão ausentes. Então, o texto de Agápio, ele corrobora o entendimento de que tivemos uma interpolação parcial. Tá? E lá se diz assim: Jesus era um homem sábio, chamado Jesus, que indicou uma boa conduta de vida, que era conhecido por ser virtuoso e tinha muitas pessoas entre os judeus e outros povos como discípulos. Então, ele se refere a Jesus como um homem sábio, ou seja, não é um analfabeto, ele é um homem sábio e ele é virtuoso. Não há mais referências aos milagres de Jesus. Se limita a dizer que ele era um homem virtuoso. Tá? Com relação à origem do termo evangelho, né? Tem alguns autores que dizem que evangelho pegaram o termo lá dos romanos, que o evangelho eram as boas novas que o imperador anunciava para as novas conquistas, né? São as novidades das novas conquistas do imperador.
Então, essa palavra era usada naquele sentido. Então, quando os cristãos usam, segundo a Juliana Cavalcante, né, estão querendo imitar o imperador. Pelo contrário, Juliana, os primeiros cristãos estão procurando não imitar o imperador. É exatamente o contrário disso. Né? Mas de onde então saiu essa palavra? Essa palavra saiu da onde? Do contexto judaico. A gente nunca tem que perder essa perspectiva do contexto judaico. Isaías 52,7, na Septuaginta, texto em grego, ele fala da boa nova que anuncia a paz e usa a palavra evangelho, tá? Usa ali a palavra evangelho. Então, Salmos de Salomão também usa, no capítulo 11. O David Flusser diz que essa provavelmente é a origem da palavra evangelho, do contexto judaico. Tá? Essa mensagem da paz que aparece lá em Isaías. Tá? E o próprio Lucas, no capítulo 4,18, Jesus se refere ao cumprimento das palavras do profeta Isaías. Então, olha o contexto. Entendeu? Então, a palavra veio daí. Veio de um contexto judaico. Né? Outra questão algumas profecias, né? Jesus havia profetizado a morte de Tiago e de João apóstolo, tá? Teria profetizado. O Tiago realmente morreu ali logo depois, né, em 62. Eu já falei isso, até o David Flusser falou sobre isso, né, que o sumo sacerdote judeu assassinou o Tiago, né? Então, é 62. Mas o João apóstolo, ao que consta, não. Irineu, inclusive, diz que ele vai viver até Trajano, né? Vai viver até um período maior. Então, havia uma certa dúvida com relação a essa profecia não cumprida de Jesus. Então, segundo David Flusser, houve uma inserção ali no capítulo 21 de João, no verso 23, onde ele meio que tenta explicar essa profecia. Ele diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos desse dito, que embora que aquele discípulo não haveria de morrer, Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Então, o versículo 23 está meio que corrigindo, dizendo assim: olha, vocês entenderam errado aquela minha profecia lá do passado. Deixa eu corrigir de novo, deixa eu desenhar aqui para ver se vocês entendem. Então está meio que corrigindo. Isso aconteceu por quê? Porque João ainda não teria morrido tão cedo, né? Então, o David Francis, de qualquer maneira, ele chama atenção para o evangelho de João, que, como é um evangelho muito teológico, né, você deve estar sempre muito atento para os relatos históricos que ele revela, e geográficos também, porque ele costuma enquadrar isso tudo dentro de um contexto religioso e acaba fazendo algumas, não sendo muito fiel à história e à geografia. Então, o David Flusser, ele questiona um pouco a historicidade do que é dito ali no Evangelho de João. Tá? Fragmentos encontrados em Qumran mostram que havia uma crença entre os judeus de que haveria um futuro tempo escatológico que desceria do céu já pronto inteiro. Olha só, o templo de Jerusalém desceria do céu. Isso está lá em Qumran. Em Qumran existe essa esperança. E também está em Marcos, capítulo 14, 58. Quanto Jesus, ele dá a entender isso. Ele diz assim: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, está falando do templo de Jerusalém, e em 3 dias construirei outro. Quer dizer, está falando do templo de Jerusalém, porque ele pode estar falando do próprio corpo. E construirei outro não por mãos humanas. Então, alguns autores sugerem que está se referindo ao templo de Jerusalém. Então, um templo que não é construído por mãos humanas, um templo espiritual, é uma coisa parecida com o de Qumran também. Ou então, ele pode estar se referindo à ressurreição dele, ao corpo dele, né? Em um papiro encontrado em Qumran, alimenta-se das esperanças do Messias que irá libertar Israel do jugo romano. Geração após geração, em ti, Jerusalém,
habitaremos e gerações de justos serão teu esplendor. Aqueles que ansiam pelo dia da tua salvação regozijarão na grandeza da tua glória. Então, veja, os essênios estão esperando a glória de Israel, gente. Então, a perspectiva ela é diferente da de Jesus, né? Porque Jesus está falando da ressurreição espiritual, né? Ressurreição do corpo, né? Em corpo glorioso. Ele não está se referindo a Jesus veio e o fim do mundo não aconteceu. Então ele está se referindo a outra coisa. Então essa ideia de que Jesus copiou tudo dos essênios não está batendo, não está batendo. David Flusser mostra passagens similares sobre esse templo escatológico, esse templo de Jerusalém que desce dos céus, também no Apocalipse siríaco de Baruch e em 4 Esdras. Então, essa descrição do templo escatológico assemelha-se muito ao rolo do templo de Qumran, capítulo 29.7. Na ocasião, diz Deus, criarei meu templo e o estabelecerei para mim para todos os tempos. Em Apocalipse 21.2, ele também se refere à Nova Jerusalém descerá do céu. A Nova Jerusalém descerá do céu, após a criação de um novo céu e de uma nova terra. Então, David Flusser coloca uma divisão das eras no modelo tripartite com Jesus, né? Que seria a era atual, uma era messiânica, que é a que Jesus ali está vivendo, e uma era vindoura, que está presente no messianismo judaico, mas que fica mais claro nos evangelhos cristãos. Para David Flusser, Jesus parece ser a primeira testemunha desse sistema tripartite, pois no judaísmo a crença majoritária era a vinda de um Messias para os dias do juízo final, e não de um Messias que ressuscita para voltar aos céus e o mundo continua. Isso não está nos essênios, entende? Tem ressurreição? Tem ressurreição, mas é a ressurreição de todo mundo. É a ressurreição no final dos tempos. Isso tem entre os fariseus, isso tem nos essênios, mas essa ressurreição anunciada aqui por Jesus, ela não é bem assim, né? Então, Jesus copiou os essênios? Mais ou menos, né? Jesus, então, ele diz assim, o David Flusser, a identificação feita por Jesus entre a era messiânica e o reino dos céus, no qual ele teria a tarefa central, é, a propósito, prova adicional de que Jesus estava certo de ser o Messias. Ele se acreditava o Messias. Ele adotou interpretações judaicas contemporâneas que dividiam a história e identificou os dias do Messias como o período do reino dos céus. O reino dos céus começou a irromper com João, e Jesus, o Messias, estava no centro desse movimento. Então, esse movimento tripartite, né? Antes você só tinha o tempo atual e o juízo final. O Jesus veio inserir esse movimento aí do reino dos céus, esse movimento messiânico, que é o período em que ele está, até o Cristo glorificado, né? E pois a destruição do templo não se segue logo a seguir, né? Conclusão do David Flusser. Isso aí é uma mensagem clara para os miticistas, né, que acreditam que Jesus não existiu, que tudo foi copiado de Plutarco, copiado de Joséfo, que escreveu todo o Novo Testamento, né? Olha o que David Flusser diz sobre isso. Seria totalmente absurdo supor que o cristianismo adotou um mártir judeu não vicioso e desconhecido, lançado de catapulta contra sua vontade no papel de ator principal de um drama cósmico. Percebem o que ele falou? Imaginar como Crossan imagina, como os miticistas, como David Attrill, Richard Carrier, que imaginam que esse personagem, que era um personagem desconhecido, no caso do Richard Carrier e do Attrill, um personagem que nem existiu, né? Imaginar que esse personagem, um camponês, que viveu sua vida tranquila lá,
e que foi crucificado injustamente e que depois ele foi lançado, catapultado contra sua vontade para ser o ator principal de um drama cósmico, né? O David Flusser chama isso de, abre aspas, totalmente absurdo, fecha aspas. Esse é o comentário do David Flusser a esses miticistas. Obrigado, então.